Olá pessoal, já estamos ao vivo. Voltamos aqui ao vivo, agora com um pouco mais de luz. Glória a Deus. Um pouco mais de luz. Nos dois sentidos. É bênção. Literal e espiritual. E nós estamos aqui em casa, em Balneário Camboriú. Eu, pastor Kleber Malaquias. Shalom. Que quer me provar que os anjos que a Bíblia cita na Epístola de Judas, no capítulo 1, verso 6, é isso? Como é que está escrito aí, pastor Kleber? E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Ele quer me provar que estes anjos são os mesmos anjos, ou melhor, são os filhos de Deus, que está escrito lá em Gênesis 6, do 1 ao 3, é isso? Exatamente. Onde diz que quando os homens se multiplicaram na terra, eles nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, dentre todas as que mais lhe agradaram, né? Exatamente. As que mais lhe agradaram. E dali E ele nasceram... quer provar isso. Mas primeiro vamos começar fazendo uma pequena explanação sobre a Epístola de Judas, amém? É. E depois você vem com essa sua teoria, essa sua teoria de que esses anjos aí são os filhos de Deus de Gênesis 6. Então, uma teoria, mas vamos lá. Não repare aqui, porque nós estamos em casa. A Priscila está ali preparando uma sopa para nós, que aqui está frio, tá? Yuri está aqui para lá para cá, está a Rafaela, a esposa do Kleber, nós estamos aqui com mais visitas, está aqui o Rodrigo e a Luana, então fiquem despreocupados aí se as pessoas passarem, fizerem barulho e tudo. Vai lá, Malaquias. Glória a Deus. É algo interessante. Irmão, compartilhe isso porque vale a pena compartilhar. O que ele vai falar aqui é tão polêmico que vale a pena compartilhar com as demais pessoas. Compartilhe isso aí. Deixa eu só um minutinho aí, Malaquias, que eu vou fazer um negócio aqui, quer ver? Vou pedir para todo mundo compartilhar. Glória a Deus. Né? Compartilha aí agora, vai lá, Malaquias, vai dando a explanação de Judas aí. Bom, algo interessante que nós precisamos notar na Epístola de Judas, muito interessante, muito legal, é que, por exemplo, nós temos, logo depois do Evangelho de João no Novo Testamento, o livro de Atos. E Atos vai falar dos atos dos apóstolos, né, atos apostólicos, da igreja primitiva, ou a igreja que estava nascendo naquele momento. E a Epístola de Judas, eu costumo dizer que é o livro de Atos da igreja dos últimos dias. Atos são os atos apostólicos da igreja dos primeiros dias. O livro de Judas são os atos da igreja dos últimos dias. E qual é a condição da igreja dos últimos dias? Ou pelo menos de maneira geral. Nós estamos vivendo em um tempo de muita apostasia. Judas vai falar muito sobre a apostasia. Por isso é uma carta que está relacionada aos últimos dias. Então não é um livro apenas histórico, é um livro profético, um livro apocalíptico, um livro muito profundo. Apesar de ser um capítulo único, mas em cada versículo aí se detém muita riqueza, muita coisa boa. Lembrando, irmãos, que esse Judas, é claro, é importante lembrar, a maioria já sabe, mas para aqueles que não sabem, esse Judas aqui não é o mesmo Judas, o traidor, Judas Iscariotes. Existem alguns nomes na Bíblia que aparece o nome e em seguida um outro nome, que na verdade não é um nome, é um título. Então as pessoas têm por sobrenome, por exemplo, João Batista. A maioria das pessoas, eu mesmo, quando eu comecei a estudar na igreja, eu acreditava que Batista era o sobrenome. Mas na verdade é João o Batista, ou João o Imersor. Como por exemplo Jesus Cristo. Eu também, no começo da minha caminhada cristã, achava que Cristo era o sobrenome. Mas na verdade Cristo é um título, o ungido, do grego ungido. E Judas Iscariotes também não é sobrenome. Iscariotes não é sobrenome. Vem do termo hebraico Ish-Kiriot. Ou seja, Ish, o homem, Kiriot é a cidade. Ou seja, Judas, o homem que vem de Kiriot. Esse é o traidor. Esse outro Judas não tem nada a ver com aquele, tá?
E a maioria dos teólogos, né, vai defender que esse Judas aqui é um dos irmãos de sangue de Jesus, o Cristo. Apesar que a teologia católica vai ensinar que eles são chamados irmãos, mas na verdade eram primos. Você acha que eles são primos ou irmãos de Jesus? Eu creio que sejam irmãos. Eu acredito que esse Judas... Irmãos de sangue? Irmãos de sangue, eu acredito que então o irmão está dizendo que a Virgem Maria deixou de ser virgem? Logo após Jesus deixou de ser virgem. E tem que comprovar que Maria teve outros filhos, realmente Jesus teve irmãos de sangue, biblicamente falando. Esse negócio dos anjos já é muita polêmica para hoje. Vamos deixar da Virgem Maria para outro dia. Que aí você vai com uma outra polêmica. E eu vou trazer um amigo meu que é padre, e eu quero que você diga para ele que esses camaradas aí, esse Judas aí, é irmão de Jesus de sangue, entendeu? Nascido da Virgem Maria. Meu Deus. Quero ver se você vai ter coragem de falar isso na frente de um padre amigo. Olha a responsabilidade, irmão. Tem um amigo que é padre, que é teólogo e que é muito bom. Quero ver se você vai ter coragem de fazer essa afirmação na frente do padre. Meu Deus. Olha a responsabilidade, irmãos. Mas vamos deixar essa polêmica para outro dia. É. Essa dos anjos já é polêmica demais para um dia só. É muita pressão para cima de mim. Muito desafio. E vamos lá, vamos já ler um pouco dessa carta, né? Não vou ler a carta toda, mas até onde nos interessa, que é o versículo de número 6. E a carta começa assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. É importante notar também que a saudação inicial de Judas já é diferente da saudação dos outros apóstolos. É diferente dos outros apóstolos, essa é uma saudação que começa com a palavra misericórdia. Diferente das outras cartas apostólicas que saudam com a graça. Essa, ao invés de saudar com graça, paz e amor, ele está saudando com misericórdia. Pode falar de novo, devagar? Vai lá. É interessante, nós precisamos notar. A riqueza da nossa fé se encontra nos detalhes. Um detalhe muito importante nessa carta é que Judas inicia a sua saudação dizendo misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Diferente das outras cartas apostólicas, em que eles vão saudar inicialmente com a graça. Com a paz e com o amor. Alguns, principalmente nos demais escritos apostólicos, a palavra graça na saudação é quase que unânime, né? Exatamente. Agora, e a razão em que Judas começa com a palavra misericórdia é porque de fato é necessário a misericórdia de Deus Pai no tocante ao que ele vai falar no restante da carta. O assunto é tão sério que é necessário misericórdia. É necessário misericórdia. Não que o restante dos escritos apostólicos não sejam sérios, né? Mas esse é um assunto delicado de interpretar, não é isso? Exatamente. Aliás, o apóstolo Paulo diz, por exemplo, que há muitas coisas que são difíceis de serem interpretadas nas escrituras, não é mesmo? Exatamente. Nem tudo que está escrito para nós é fácil de se entender, né? Porque a carta fala muito de apostasia. Só que isso aqui fala de uma apostasia do tempo do fim. Então é necessário misericórdia. Então você está falando que essa epístola de Judas é uma epístola apologética? Não. Apocalíptica? Apocalíptica. Perdão, apologética não. Apocalíptica, né? Apocalíptica. Escatológica. Exatamente. É isso, né? Escatológica. É isso que você está querendo dizer. É o que eu estou dizendo de fato. Você não quer dizer, você está dizendo. Não, estou dizendo. Porque, mestre, se nós analisarmos a carta como um todo, nós vamos nos deparar com a realidade atual em que vivemos. Então o irmão está afirmando que a carta é escatológica. É escatológica. E misericórdia. O irmão já ouviu falar daquela escatologia preterista? Ou preterista parcial? Vou até te indicar um livro sobre essa escatologia preterista. Depois. Que não é o assunto. Depois me lembra de te indicar esse livro, tá? Sobre escatologia preterista. E já fica e de também indicação. sobre a escatologia preterista parcial. Glória a Deus.
Vamos estudar bastante aí, temos muito a nos aprofundar. Vai lá. Misericórdia também, porque que ele vai falar de apostasia. Agora, por que ele não inicia com a graça? Uma vez que entendemos de maneira geral, claro que ele é muito mais profunda do que nós pensamos, né? Mas de maneira geral, graça é o favor ou tudo aquilo que nós não merecemos, daquilo que Deus faz por nós, nós não merecemos. Então, ele poderia começar com graça, mas a misericórdia, ela é um tanto quanto mais profundo na visão de Judas do que a graça. Por quê? Fala o nome do livro, pelo amor. Nós estamos na Epístola de Judas, santo. De Judas. Santo. O santo chega atrasado e ele quer confusão. Aí, a misericórdia, ela é mais profunda, segundo, de acordo com Judas, ela vai mais profunda, ela alcança mais do que a graça. Por quê? Misericórdia, né, a própria palavra já vai explicar, na semântica dela, miseri, que vem de miséria, córdia vem de coração. Então, Deus, olhando para o homem decaído, o Deus agora vai sentir essa mesma miséria do homem, vai sentir as misérias do homem no coração. E agora, Deus precisa fazer algo a respeito. Então, onde ele manifesta a sua graça, mas antes da graça vem a misericórdia. É o sentimento que precede a graça. Meu Deus, eu não sabia que a palavra misericórdia era assim, não. Semanticamente? Semanticamente. Vivendo e aprendendo. Vai lá. Então vamos lá. Versículo de número 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos. O rapaz estava falando do livro da escatologia preterina, não é o livro aqui que nós estamos estudando, não. É o livro que eu ia indicar. Não, mas essa indicação é particular para ele. Escatologia. Exatamente, que... Preterista. Vou estudar preterista muito. Parcial. Que eu vou estudar muito. Vai lá. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns. Se você estiver anotando a sua Bíblia, coloque entre parênteses alguns. Se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Hernani Santos está aí. A responsabilidade dele agora aumentou, Hernani. Você está aí ao vivo. Meu Deus do céu. Hernani Santos, pastor Hernani Santos está aí ao vivo na nossa live. E a responsabilidade desse cara aqui agora aumentou. Ó, irmão, compartilha aí agora. Vai aí na sua página, dá um compartilhar aí. Porque o que esse camarada vai falar é tão polêmico que vale a pena você compartilhar isso aí. Compartilha agora aí. Dá um compartilhar aí agora. Vai aí embaixo aí e compartilha. Ó, pastor Hernani Santos já tá dando kkk. Meu Deus, uma das maiores autoridades bíblicas desse país. Aí, pastor Hernani Santos. Beijo no teu coração, uma honra. E grande mestre na área da escatologia. Exato. Tá aí ao vivo, a sua responsabilidade aumenta. A cada momento vai aumentando, que tá entrando só pastor sério aí no negócio. Meu Deus. Tá cheio de pastores e mestre da palavra. Pastor Hernani Santos, o cara tá falando uns negócios meu aqui, Deus, meu doido. Meu Deus. Eu tô aqui para escutar. Vamos lá. Deus abençoe, pastor. Uma honra poder ser assistido por ti. Uma honra. E versículo de número 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles... Como aqueles quem? Como aqueles anjos. Como aqueles... Porque, lembrando... Está escrito isso aí, deixa eu ler. Como aqueles, e ido após outra carne. Meu Deus.
foram postas, por exemplo, Agora eu lembrei. sofrendo a pena do fogo eterno. Se eu não estou enganado, naquela Bíblia, a linguagem de hoje, está dizendo fornicação como aqueles anjos, né? Exatamente, tem as traduções, algumas traduções que dizem. Meu Deus, vai lá, continua, irmão. Quero ver o projeto. Então quer dizer aí. Não. Vai. 8. E contudo, Nós estamos mais de 500 pessoas já. Se você compartilhar, nós vamos a 1000. Amém. Nós vamos a 1000. Compartilha aí. meu Deus, e contudo também estes, semelhante a adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação ou as autoridades e vituperam as dignidades. Bom, para nós entendermos essa parte, principalmente do verso 5 até o verso 8, em que são exemplos históricos, né, de julgamentos de Deus acerca da apostasia, nós precisamos então correlacionar essa situação com a origem, ou seja, da onde surgiu a situação, que no caso foi Gênesis capítulo 6. Amém? Então está falando de uma apostasia do povo de Israel, que quando esse povo que saiu do Egito, mas morreu, e porque eles não creram, depois vem a questão dos anjos, que também eles foram colocados como exemplo até o dia do juízo. Olha o que o outro colocou aqui. Pastor Eduardo, vem pregar aqui na favela. Irmão, só para seu conhecimento, eu comecei pregando na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Eu saía de Minas, de Belo Horizonte, e ficava enfurnado dentro da favela da Rocinha, pregando lá para traficante, pregando para prostituta, pregando para as pessoas, para os moradores da comunidade, pregando para todo tipo de gente lá dentro da comunidade da Rocinha. Eu não comecei pregando em grandes igrejas não, irmão. Comecei pregando em favelas. Talvez é você que não conhece a história das pessoas e quer julgar, mas foi lá que eu comecei a pregar, nas favelas. Eu preguei na favela da Rocinha, quando o pastor Almir Guimarães, pastor da Igreja Batista da Rocinha, ainda era vivo, entendeu? Hoje quem está lá na Igreja Batista da Rocinha é o pastor Almir Guimarães Neto, que é o neto do pastor Almir. Eu pregava lá quando o avô dele era pastor, eu era moleque, eu já pregava lá dentro. Então, meu irmão, sem essas conversas fiadas, vai caçar o que fazer. Exatamente. Vai lá. Gênesis capítulo 6. Vamos lá. Para nós fazermos, como ontem, né, uma análise literária e textual. Vai lá. Gênesis 6 diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Certo. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Então, nós vamos aqui abordar que esses filhos de Deus, de fato, eram anjos. Porque existe uma teoria, ou existe um ensino teológico que diz que esses filhos de Deus são descendentes de Sete, e as filhas dos homens são descendentes de Caim. Então eles vão dizer, essa linha de raciocínio vai dizer eu tenho um livro aqui. Que é aquele O Plano Divino através dos séculos. Ali ensina que são os descendentes de Caim e de Sete. Pois é. Mas eles vão dizer que os descendentes de Sete é a descendência pura, justa. E as filhas dos homens, descendentes de Caim, elas são descendentes de Caim, são corruptas. Mas vamos lá. Eles estão dizendo que eu entendi mal, que o cara me fez um convite para pregar na favela. Ô Dionis Carvalho, é isso? Diógenes Carvalho, é isso? Diógenes? Ô Diógenes, se é isso, é só você me convidar que eu vou.
Eu vou para a favela até hoje. É que as pessoas não costumam ver isso, viu, Jorge? E aí acabam julgando a gente. Todo dia eu levo essas piadinhas aí, essas cutucadas. Então, se não foi o seu caso, você me desculpe. Mas pode me chamar que eu vou, que até hoje eu vou. É que as pessoas não costumam ver quando a gente está na favela. Só quer ver quando a gente está nos altares das igrejas grandes. Aí eles veem. Exatamente. Mas ninguém quer ver na hora que a gente está nas favelas. Até hoje eu prego. Só me chamar que eu vou. Exatamente. Entra em contato comigo depois em privado aí que eu vou. Ele falou aqui que o sonho dele é ver o senhor pregando. Ô Yuri, pega lá para mim aqueles livros. Os do Pember e aquele Plano Divino através dos séculos. Do Olson, do Lawrence. Vai lá. Mas, olha só, vamos fazer uma análise simples. Se os filhos de Deus, se os filhos de Deus são a descendência de Sete e são os justos, certo. Por que é que no dilúvio, então, Deus matou a todos? Deus só deixou a família de Noé. 8, né? 8 pessoas, porque 8 fala de recomeço, infinito, mais que perfeito e aliança. Agora, já que são justos, por que Deus então matou a todos? Por que Deus condenou a todos, já que eram justos? Sim. Já não faz tanto sentido. Continue, pode falar. Um outro ponto, filhos de Deus, do hebraico, Binei Ha-Elohim. Como? Binei Ha-Elohim. Em hebraico? Em hebraico, se você pegar a Torá, se você pegar um texto hebraico... Não, aqui não, aqui não vem com essa conversa não, aqui eu tenho aqui, ó. Tá aqui. Ó, ela vem com essas conversas aqui. Essa expressão, e viram os filhos de Deus. Verdade? Filhos de Deus, você falou que é... Binei Ha-Elohim. Binei Ha-Elohim. Peraí, então que eu não vou achar. Tem que achar a expressão, quer que você põe o dedo e mostre. Binei Ha-Elohim. Tá vendo? Capítulo 6. Pode mostrar lá. Ele está procurando aqui a expressão. Ó. Em hebraico aqui. Põe o segundo, só põe o dedo. Vai lá. Ó. Vairu Binei Ha-Elohim. E viram os filhos de Deus. Uau. Essa expressão, Binei Ha-Elohim, uma expressão citada no Antigo Testamento, que refere-se aos anjos. Essa é uma expressão, Binei Ha-Elohim, uma expressão usada se referindo aos anjos. Por exemplo, nós podemos checar isso também no livro de Jó. Não, lá em Jó também está Binei Ha-Elohim. Referindo aos anjos. Referindo-se a anjos, né? Referindo-se a anjos. Por exemplo, se nós lermos aqui, Jó, capítulo 1. Capítulo 1 de Jó. Vai dizer, para a gente não ler todo o texto, vamos ler aqui 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E a expressão aí é Binei Ha-Elohim? Binei Ha-Elohim. Uau! Então os filhos de Deus aqui são os anjos, foram se apresentar perante o Senhor. Irmão, esse camarada vai dizer uma coisa aqui que vale a pena ser compartilhada. Então, dá um compartilhar aí na sua live, dá um compartilhar aí para a gente alcançar o máximo de pessoas possível para ouvir o que ele vai falar. Se vai estar certo ou não, nós vamos ver agora. Porque agora nós vamos abrir a Bíblia e vamos ver. Mas ele disse que vai falar. E pouca gente tem coragem de falar isso. E ele está tendo coragem de falar. E nós vamos ver se é verdade ou não. Vamos lá, a Bíblia está na mão. A Bíblia está na mão. E é uma grande responsabilidade. Tem um professor com coragem para falar. E nós vamos ver. Olha o tamanho da responsabilidade, irmãos. Eu falando na frente do meu professor. Não, quem sou eu? Quem sou eu? Sou ninguém. Fica na frente do meu mestre. Meu Deus. Sou teu servo. Então, vai lá. Capítulo 2 também usa a mesma expressão. Olha só. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, nós vamos ver que é uma expressão
do Antigo Testamento que se refere aos anjos. Certo. E não é só isso, nós vamos, volta para Gênesis 6, e nós vamos fazer mais ainda essa análise. Gênesis capítulo 6. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens é outra coisa. Não dá para falar que filhas dos homens se refere à descendência de Caim, porque homens está generalizado. Meu Deus. A Bíblia não está especificando de quem que é descendência, ela só está dizendo homens. Cara, não tem um nome por referência, né? Exatamente. Não Tá falando filhos dos homens. Teria que ter o nome de pelo menos um cainita para achar, né? Algum sinal a Bíblia poderia dar? O que eu li sobre isso é que os filhos de Sete habitavam em tendas, eram camponeses, eram cuidadores de ovelhas, e que os filhos de Caim se tornaram poderosos, habitavam em cidades, eram comerciantes e eram ricos. E por que se diferencia as filhas dos homens dos filhos de Deus? Os filhos de Deus são os descendentes de Sete, que dependem de Deus, e as filhas dos homens seriam esses homens, os valentes da antiguidade, ou seja, os descendentes de Caim, que eram comerciantes, homens abastados, ricos e moradores de cidades, né? Então eles diferenciam por isso, que os que moravam nas cidades e que eram ricos e donos dos comércios são os descendentes de Caim, e que os descendentes de Sete eram nômades, habitavam em tendas, né? E acabavam por serem dependentes, mais dependentes de Deus. E essa dependência de Deus fez eles serem chamados filhos de Deus. Isso foi o que eu li a respeito desse assunto. O que é que o senhor acha? Sim. Muito bonitinho, pelo menos, né? E é interessante, é algo que você precisa levar em consideração. Mas repito, e vou morrer pregando isso, a riqueza da nossa fé se encontra nos detalhes. Certo. Como que nós vamos desconsiderar esse ponto? O versículo 1, logo no início, e aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Os homens começaram a multiplicar-se. Homens, a mesma impressão, filhos dos homens. Geral, está falando de toda a humanidade. Então não dá para diferenciar nenhum, até pelo começo do texto. O próprio texto em si já vai explicar de uma maneira geral. De que todos os homens se multiplicaram, inclusive, seria tanto os filhos de Deus como as filhas dos homens, né? Exatamente. Entendi, vai lá. E lembrando também a questão que se Deus estivesse diferenciando uma geração justa ou justificada e outra não, por que então ele matou a todos? Não faz lógica. Aliás, não tem lógica. E vamos lá. Então, esses filhos... Yuri, se não achar, deixa. Esses filhos de Deus, né, que eles são anjos caídos, né, nós estamos dizendo aqui, são anjos, mas porém anjos caídos. Eles viram as filhas dos homens e desceram, ou seja, o que Judas está dizendo lá, quando eles abandonam o seu principado, quando eles abandonam o seu estado, né, de origem, é justamente isso. Eles estão deixando o seu estado espiritual, eles estão deixando o seu local de habitação para descer na terra e coabitar-se com as mulheres. Lembrando, porque com certeza alguém vai colocar aí, mas anjo se materializa? Não, anjo não se materializa. Anjo toma forma de homem, toma forma humana, o que não é o mesmo de materializar, porque anjos, seja de Deus ou caído ou não caído, anjos são seres espirituais. Uma vez espírito, sempre espírito. Matéria é matéria, né? Então são coisas totalmente distintas. E o Daniel Mastral falou que os demônios materializaram. Pois é, mas isso quebra uma lógica. Alguém fala assim, pastor, mas o senhor está falando muito de lógica, de linha de raciocínio. Deus é Deus, Deus faz o que quer. Pois é, meu irmão, mas Deus faz milagre, mas não faz mágica. Lembrando que milagre é diferente de mágica, porque milagre é tudo aquilo que é sobrenatural. Então tudo que é sobrenatural, ele tem uma lógica, ele só é sobre porque tem o natural. Se não tiver o natural, não pode ter o sobre. Se tiver o sobre sem o natural, Deus está fazendo mágica, Deus está levitando. Não, Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Então essa é a questão. Então, quando eles descem na terra, eles estão abandonando seu estado de origem, seu estado original, seu principado. Então eles vão coabitar com essas mulheres
que de fato, logo após esse fato, esse acontecimento, vai nascer, ou vão nascer, melhor dizendo, os gigantes, que tem essa expressão, até algumas traduções, se eu não me engano, as atualizadas, elas trazem Nephilim, né? E havia naqueles dias os Nephilim, que vão dizer que a tradução é gigantes. Irmãos, não, Nephilim, a tradução não é gigante. A tradução não é gigante. Nephilim vem de Nefal. Nefal é o que é tirado, o que é afastado. É como tirado de um local e lançado fora. Vem de Nefal. Nephilim, plural, ou seja, os que foram tirados para fora, os que foram arrancados, os que foram expulsos. Ou seja, meu Deus, que é isso? Só que como esses seres que nasceram, eles eram gigantes, então traduziram-se depois como gigantes. Mas como um tradutor, eu preciso me atentar à questão da semântica. Eu não posso dizer que Nephilim se traduz gigante, porque não é. Entendi, não é. Entendi. Então eles nasceram gigantes. Então, que eram esses seres? Seres híbridos. Eram seres... Eu tenho essa palavra na boca do Caio Fábio. Não, mas de fato ser híbrido é uma terminologia técnica para dizer que a sua origem se deu por duas espécies diferentes. Como, por exemplo, o Pitbull, né? Pitbull, cachorro que nós conhecemos, é um ser híbrido. O irmão só estava falando de novo, vai de novo. O que quer dizer híbrido? Híbrido, ele só é um ser híbrido porque a sua origem só se deu por causa de dois seres diferentes. Ou seja, duas espécies diferentes. E o exemplo que eu costumo dar é a questão do Pitbull, que ele não é de uma origem natural. O Pitbull, na verdade, é um ser híbrido. Então, naquele tempo, o nosso Pitbull era esses gigantes. Claro, de maneira bem diferente, mas só para você entender o conceito. Só para você entender o conceito. Resumindo, ele disse, o Caio Fábio sabe o que está falando, o senhor é que não entendeu. Vai lá, vai. Continue, que eu entendi bem o negócio agora. Aí, Então, ó, Neto Andrade, Nephilim, Nefal, caídos. Aí. Pronto, nós temos um hebraísta aqui. O Rabi Neto Andrade, tá aí ao vivo. Rabi, que honra. Cara, hoje a responsabilidade tá demais, só autoridade bíblica, misericórdia. Vai lá. Mas vamos lá. Eu tô igual Judas, misericórdia. Então, aconteceu esse fato, ok? Depois disso, pastor, alguém pode dizer, tá, o argumento foi interessante, tudo bem, mas como eu vou saber de fato, preciso de mais coisas para saber que esses eram anjos, né? Então daqui nós vamos ler 2 Pedro. Nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 4. 2 Pedro 2,4. Olha como diz o texto. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas... Eu vou fazer um adendo aqui. Fique à vontade. Eu assisti muitas pessoas... Eu sei quando a Hollywood lança filmes de caráter bíblico, o pessoal fica... não assiste, os pastores ficam... Fala para fora para eles te ouvirem. Porque toda vez quando a Hollywood, né, lança um filme de caráter bíblico, muitos pastores pregam nos seus púlpitos, nas suas igrejas, dizendo, não assistam, é heresia, é muita bobagem, aquilo é antibíblico e não sei o quê. Mas eu assisti o filme Noé e eu tô para dizer... O irmão achou que Noé foi bíblico? Ei, alguém me socorra! Eu assisti o filme e tô pra dizer que o filme fala mais verdades do que algumas pregações por aí acerca de Noé. Olha aí, Neto Andrade, alguém me esconda! E um detalhe, eu vou falar um detalhe que mostra no filme que talvez alguns não se atentaram. Quando começa aquela tremedeira no filme, eu tô falando do filme. Não, eu não assisti, meu pastor proibiu. Vai, quando começa eu não aquela... assisti essas heresias, não, irmão. Quando começa aquela tremedeira,
Perceba que no filme, assista depois, se o pastor deixar, claro. Mas olha só, as águas começam a fluir de baixo para cima. Primeiro são águas de baixo para cima, como fontes do abismo. Depois, as águas de cima para baixo. Alguém olha assim e fala assim, mas que negócio estranho. Águas primeiro de baixo para cima. Mas é o que o texto diz. O dilúvio não iniciou com a chuva, com as comportas do céu de cima para baixo, mas o dilúvio deu-se início com águas de baixo para cima. Isso não está na Bíblia, não. E o filme mostrou direitinho. Está na Bíblia? Tá. Então mostra. Então vamos voltar para Gênesis. Meu Deus, água de baixo para cima. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Meu Deus, aí. Acho que eu esqueci umas partes da Bíblia. Vamos lá. Esqueci de ler umas partes. No capítulo 7 de Gênesis, verso de número 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ponto. Agora a Bíblia vai citar quais eram essas águas. Ok? No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, vírgula, e as janelas dos céus se abriram. Meu Deus. As fontes do grande abismo e as janelas dos céus. A Bíblia ela é tão detalhista que ela está dando o endereço de onde vem as águas. Esse grande abismo já fala debaixo da terra? Debaixo da terra. Ou seja, os mares ali, o profundo dos mares? Exatamente. O profundo da terra? Porque... Não precisa falar por quê, só... Sim. Só saber se é isso que você está dizendo. Sim, é isso que eu estou dizendo. Quer dizer para os irmãos que ele é responsável por tudo que está falando aí ao vivo, vai lá. É exatamente o que eu estou dizendo. Então, você vê, e no filme mostra direitinho. Águas primeiro de baixo para cima, depois de cima para baixo. Vai lá. E um outro detalhe no filme conta quando Semhaza, que é o nome hebraico dele, Quem? mas no filme, Semhaza. Mas no filme vai trazer o nome traduzido, que é Sameasa. Samiasa é esse é o anjo que aparece no livro de Enoque, no apócrifo de Enoque, como líder dos 200 prefeitos que fizeram aquela aliança no Monte Ebal, no Monte do Juramento, para afrontarem a Deus, é esse? Esse mesmo. Eu li o livro de Enoque, o apócrifo de Enoque. É o próprio. Eu tô achando que o irmão está lendo muito apócrifo. É o próprio. E no filme vai mostrar que esse Sameasa, Noé pede uma explicação. Por que vocês se tornaram pedras? Ou seres de pedras? E aí Sameasa vai explicar. Nós estávamos no nosso local de habitação e tudo. Mas aí nós vimos que os homens estavam se corrompendo. E nós descemos para ajudar aos homens. Certo. Mas aí Deus nos condenou e nos transformou em seres assim. Certo. Mas nós pedimos perdão a Deus, mas Deus se calou. Mas quando no filme ele diz assim, pedimos perdão a Deus, eu falei, meu Deus, tá parecendo que tá fazendo uma alusão a 2 Pedro 2,4. Agora volta lá para 2 Pedro 2,4, nós vamos ler de novo. 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. Quero saber a sua opinião, pastor. Irmão, tem uns assuntos que não vale a pena nem dar opinião. Deixa o irmão falar. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, Deus não perdoou os anjos que pecaram. Certo. Deus não perdoou. Isso quer dizer que eles pediram perdão? Tá parecendo... O filme falou, né? O filme. Não. Irmão, larga a mão do filme, volta pra Bíblia. Tá doido? Não, filme não. Eu me recuso a ficar aqui ouvindo o filme. Quero ouvir Bíblia, vai lá. Então vamos para a Bíblia. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Logo em seguida ele vai dizer,
e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Então, nós estamos falando do mundo antigo. Lembrando, o contexto. Alguns vão pegar esse texto, o versículo 4, isolado, e vai dizer que se refere ao Lúcifer, juntamente com a terça parte dos anjos. Eu digo que não. Ou pelo menos o texto me mostra que não está relacionado à terça parte dos anjos que caíram com Lúcifer. Por quê? Porque essa terça parte ainda... esses anjos caídos estão em atuação nas regiões celestes. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? Principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e hostes da maldade, eles, nos lugares celestes, eles estão em atuação. Mas esses aqui, a Bíblia está dizendo que Deus os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, reservados para o juízo. Ou seja, eles estão sem ação. Não há uma ação, estão presos. Então são anjos diferentes, povos diferentes, categorias diferentes. Detalhe, falando do contexto, falando da questão literária. No versículo 5 vai dizer, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Então o contexto está falando de Gênesis 6. Então esses anjos aqui, né, que Deus não perdoou, está relacionado ou está falando dos anjos de Gênesis 6. E agora Judas, ele vai falar aqui, capítulo único, versos 5 e 6. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, eles não guardaram o seu estado original. Está falando de Pedro, 2 Pedro 2,4, que também está falando de Gênesis 6. Ok? Mas deixaram sua própria habitação. Regiões celestes deixaram sua própria habitação. Ok? Mas agora Deus os reservou na escuridão, em prisões eternas, até o dia do juízo daquele grande dia. Mas olha o detalhe. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles quem? Como aqueles anjos, e ido após outra carne. Por que está falando ido após outra carne? Outra carne. Dá a ideia de outro tipo de carne. Os anjos estavam indo após outro tipo de carne. Eles tomaram a forma humana e foram após outra carne, outro tipo de carne. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Continue. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos. Estes está relacionado ao versículo 4, porque se introduziram alguns. Olha só, esse alguns está relacionado agora a estes, do versículo 8. Semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, ou seja, as autoridades, e vituperam as dignidades. E de fato, como eu disse, é um livro escatológico, é um livro dos atos dos tempos odiernos, para não dizer o tempo do fim, que é a realidade em que vivemos hoje. E qual que é a realidade em que vivemos hoje? A maioria, muitas pessoas rejeitam as autoridades, rejeitam as dominações e vituperam as dignidades. O que traz eles vão trazer para si mesmo juízo. E está falando dessa questão realmente. Fala de maneira resumida agora, porque eu não entendi nada. Pô, o cara falou difícil demais, não entendi. Olha só, de maneira resumida, o que aconteceu em Gênesis 6, logo após o acontecimento de Gênesis 6, veio o juízo de Deus. Okay? E o que está acontecendo aqui em Judas, o que Judas está descrevendo é o que está acontecendo nos dias de hoje. O que também vai preceder o juízo de Deus. Então, Gênesis 6, o acontecimento dos anjos precede o rapto.
o que está acontecendo aqui precede o rapto da igreja. Essa sua ideia teológica, leia aquele texto de Judas de novo, aquele que o senhor começou lá da epístola de Judas. Se alguém perguntar que capítulo, caiu fora, hein? Judas. Lê do 1 ao 6. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então nós estamos falando de juízo. O que está acontecendo aqui vai preceder o rapto da igreja vencedora do filho varão. E é isso aí. Não vou entrar nisso. Não vou entrar nisso. Ô, Yuri, pega lá aquela Bíblia de estudo na linguagem de hoje. Eu estou sentindo o cheiro da sopinha da Priscila que está pronta e eu estou aqui com esse negócio do anjo. Não tem aquela pequenininha que a gente usou ontem que está aí? Tem. Atualizada. Mais fácil, né? Não. Yuri, pegue a Bíblia, a linguagem de hoje. E me traz essa, meu bem. Eu também tenho uma que é menorzinha. A linguagem de hoje. Vamos chegar, que eu não tenho certeza nessa daqui. Deus é bom em todo o tempo. Na King James fala. Hã? Na King James fala. Na King James? Não, eu quero ver o texto, irmão. Pode ser em qualquer tradução, mas eu quero ver o texto. Ô, pastor Kleber. Sim. É o seguinte. Todo raciocínio teológico pode divergir de outro raciocínio teológico. Certo. Ou seja, se Deus dá uma coisa para você, aquilo que Deus deu para você pode divergir daquilo que Deus deu para mim, porque nós podemos estar enxergando por revelações diferentes o mesmo texto, entendeu? Exato. Não na questão literal, mas na questão da aplicação. Sim. Porque o literal você vai ler, vai entender a mesma coisa que eu vou entender, entendeu? Interpretando literalmente. Agora, a aplicação espiritual do texto pode divergir. Deus pode te dar uma aplicação e outra para mim. O que não quer dizer que está errado, só quer dizer que vemos de maneira diferente. Amém? Amém. Agora, eu não acredito que Deus dê a revelação a uma só pessoa. Eu também não creio nisso. Se o Senhor tem essa revelação aqui, alguém em outro lugar, em algum outro momento, em algum outro tempo, ou em algum outro país, em algum outro lugar, tem que ter tido a mesma revelação. O senhor conhece alguém, algum pensador, algum teólogo? Rafaela Malaquias entrou para nos ver aí, ó. Graças a Deus, então, meu moral, Deus, hein? Meu Deus, te amo, meu Rafaela está na live. Irmãos, se eu mostrar aqui a esposa dele para vocês, você vai crer em tudo que ele falou. Que Deus é com ele. Você vai ver que Deus é com ele. Hein? É importante. Algum pensador pensa semelhante a você, ao que você disse? Sim. E em seu tempo foi também das grandes autoridades bíblicas, George Hawkins Pember. Como? De novo, por favor. Fala para fora. Claro, alto, bom tom. George Hawkins Pember, mais conhecido como G.H. Pember. Certo. Ele tem essa mesma linha de raciocínio. Então, Pember, eu tenho os livros do Pember. Defende. Pedi para o Yuri buscar agora mesmo ali os livros do Pember. Não tem uma Bíblia na linguagem de hoje? Mas... Uma de capa azul?
ali dentro das Bíblias? Não tem não? Dentro desse aqui não tem? Não tem. Vem aí, Yuri. Ó, esse é o Pember. As Eras Mais Primitivas da Terra, volume 1 e 2. As Eras Mais Primitivas da Terra. Vê se tem alguma coisa do Pember aí, algum resumo que você possa ler dele aí. Fale dele, vamos ver. Eu tenho uma biografia, alguma coisa aí para o pessoal procurar, saber um pouco mais do Pember. Aqui, ó. Sim. Aqui tem, aqui. Desse daí. Ó, se você quiser saber um pouco mais dessas coisas que ele está falando, você tem que ler esse autor, Pember, tá bom? Os 2 volumes, As Eras Mais Primitivas da Terra. Porque o que ele está dizendo, ele não está dizendo sozinho. Mas pessoas dizem, o que é que me faz prestar atenção. Porque tem um trabalho desenvolvido para falar isso. E nós vamos respeitar o trabalho dos demais. Ele está dizendo isso e não diz sozinho. Diz com outros pensadores. E aí nós temos que parar para ouvir o que ele está dizendo. Apesar que ele falou, mostrando aqui os textos, mas eu creio que o tempo é muito curto para explanar uma coisa tão ampla, né? Tão séria. Então, talvez precisasse de mais tempo e não tenha. Mas você pode começar lendo esses livros do Pember. Vai lá. Olha, George Hawkins Pember, 1837 a Olha aí. 1910. Então, em 1800, o Pember já falava isso. 1837, ou seja, século XIX. Um dos mais profundos e sérios estudiosos das grandes profecias da Bíblia. Foi o mestre dos mestres nas palavras... E já falava isso no século XIX. Nas palavras de Lang. Pember foi contemporâneo de Robert Govett e G.H. Lang, D.M. Penton, e foram considerados uma equipe de gigantes espirituais, compartilhando dos mesmos princípios de interpretação da Bíblia. Olha aí, gente. Eles viveram muito além da sua época e produziram ensinamentos que deixaram perplexa a maioria de seus leitores, de modo que sua contribuição é amplamente reconhecida por muitos estudiosos da Bíblia. Na época em que ainda não havia se convertido, Pember estudou os clássicos com o intuito de ganhar prestígio e glória, mas, a partir de sua conversão, passou a utilizar o grande conhecimento adquirido em benefício da fé cristã. Unir erudição e piedade, a ponto de haver evitado deixar qualquer foto sua para a posteridade, pois não gostaria que ninguém contemplasse o rosto de um pecador. Esse é Pember. Isso é humildade ou orgulho? Esse é Pember. É humildade ou orgulho? O que você acha? Isso aqui? Humildade. Humildade? Então eu estou lascado porque eu deixei tanta foto. Vai lá. Também não quero me comparar a Pember, estou brincando. Lê aqui, vamos ver o que está dizendo aí. Olha só. Depois de ter tratado... É muito importante falar isso, porque as pessoas começam a gritar heresia, heresia, mas ele, tá vendo? Se for heresia, ele não é herege sozinho, não. Tem um autor importante, lido em quase todas as academias do mundo, entendeu? Que escreveu no século XIX e que está aí falando a mesma coisa que ele falou agora. Vai lá, lê aí, por gentileza. Depois de ter tratado no tomo 1 da origem de Satanás e do caos do universo, neste tomo o autor, notavelmente reconhecido por sua erudição e espiritualidade, descortina com sólido embasamento histórico que as raízes mais profundas para o atual movimento espiritualista, procedentes das religiões que dominam o mundo de hoje, como o budismo e a teosofia, tem suas origens no príncipe das trevas e em seus súditos, e que a rápida expansão do espiritualismo nos tempos modernos, que também sutilmente vem se introduzindo no cristianismo, aponta para uma unificação espiritual das religiões como caminho central para a manifestação do anticristo. Qual o título do livro?
as eras mais primitivas da terra. Vamos ler aqui, Judas, na linguagem de hoje. Obrigado, Yuri. Será que eu levei minha Bíblia na linguagem de hoje para a rua e não trouxe? Provavelmente, né, amor? Amor. Priscila está aqui, irmão. Não vou nem chamar ela aqui, senão ela vai dar uma aula de Bíblia aqui, vai passar vergonha em mim, no Kleber. Então vai mostrar uma olheira que ela tá Tadinha. Ela tem aula amanhã, amor. E nós aqui, ó, essa hora da madrugada, 2 horas da manhã, atrapalhando a menina dormir. Vamos lá. O verso de número 6 aí, vamos ver. Verso 6. Na linguagem de hoje. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Certo. Lembrem dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Bom, na linguagem de hoje fala claramente que os anjos cometeram pecados sexuais, imoralidades sexuais. E sofreram um castigo do fogo eterno, Fala que é um claramente para então, todos. Tá vendo, irmãos? Tá aqui na linguagem de hoje, ele não está falando sozinho. Se você também achar que isso aqui também é heresia, você vai ter que pegar essa linguagem de hoje e jogar fora. Exatamente. Amém? Amém. Alguma ponderação? Alguma palavra para encerrar? A única palavra é, como o senhor mesmo disse, que existem Eu creio que essa pensamentos... live vai dar uma polêmica danada. Então, Vai. é melhor, irmão, fazer uma consideração bem feita. A consideração é como Judas, né? Misericórdia, paz e amor, tá? Como nós lemos aqui na saudação. Eu quero finalizar lendo Jeremias 23, 29. Certo. Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Falando da parte B do versículo, como um martelo que esmiuça a pedra, lembrando da live de ontem, falando de Rashi, ele diz o seguinte, baseado nesse texto, que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a pedra. Ele vai explicar que a palavra ela pode ter vários significados, e ela tem vários significados e interpretações, mas nenhuma delas se destitui do seu sentido literal. Porque por mais que a pedra ela esteja fragmentada, eu não posso destituir os fragmentos do seu estado original, ou seja, da pedra em si, literal. Então, baseado nesse texto, baseado nessa linha de raciocínio, baseado nesse pensamento, eu quero dizer que antes, como sempre acontece nas lives, ou pelo menos na maioria delas, que entram irmãos aqui xingando, blasfemando, falando muitas coisas horrendas, você tem o direito de ter a sua linha de raciocínio e nós respeitamos isso. Nós estamos apenas aqui debatendo de maneira saudável essas linhas de raciocínio, esse pensamento, mas lembrando, nada do que eu disse... Alguém colocou aqui assim, ó, essa tese não me convenceu, só convence os meninos na fé. Aqui tem um menino na fé para você, ó, Pember. Se Pember é menino na fé... Leia lá o histórico dele, eu irmão. vou parar de... Leia lá a biografia de Pember, e aí depois você me diz se você deve prestar atenção ou não no que ele está dizendo. Porque se Pember é menino na fé, eu não queria nem ver o que vai sobrar para um pentecostal como eu. Que resta de mim que sou aluno. Vai lá. Bom, era isso que eu quero deixar a vocês. E minha palavra, que Deus abençoe a todos Uma bênção, vocês. pastor. E uma oração para a Que gente o Eterno abençoe tomar a todos nossa sopinha. vocês. Verdade, está cheirando. Yevarecha Adonai veshmerecha, Yer Adonai panavelecha vikunecha, Issa Adonai panavelecha venhasem lecha, Shalom beshem Adonai Yeshua Mashiach. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus, o Messias.
E quero declarar também sobre a sua vida. Te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo na terra dos viventes, em nome de Jesus. Amém. Nós não podemos dizer que aquilo que Pember está escrevendo é a verdade absoluta. Como também não podemos dizer que aquilo que nós já sabemos também é a verdade absoluta. Porque todo o conhecimento e toda a ciência, pastor Kleber Malaquias, Sim. isso aqui é para os meninos na fé, tá bom? Ok. A gente tem que explicar isso para os meninos na fé, e que não são só meninos na fé. Tem algumas pessoas que demonstram não ter recebido educação formal em uma escola. Porque quem estudou sabe como funcionam as ciências. Elas são todas de revelação progressiva, praticamente. Amém? Tanto nas exatas como nas humanas, né? A ciência é de revelação progressiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que se conhece hoje como verdade, Certo. amanhã, quando o conhecimento aumentar, pode não ser verdade mais aquilo que hoje é verdade. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o átomo. Certo. Quando o senhor estudava, disseram para o senhor que o átomo era a menor partícula da matéria? Exatamente. A menor e indivisível. Menor e Indivisível. indivisível, certo? Certo. Mas nós sabemos agora que os átomos foram divididos Exato. em nêutrons, prótons, elétrons, não é isso? Exato. Então, aquilo que era verdade ontem, quando o senhor respondeu na prova lá que o átomo era a menor partícula da matéria, não é verdade hoje. Exato. Quem nos ensinou sobre o átomo mentiu para nós? De maneira alguma. De maneira alguma. Era verdade naquele momento, porque o conhecimento chegava até ali. Quando o senhor estudava, Plutão era planeta? Não. Plutão? Não era planeta? Plutão? Era. Na sua época, Não, era. Na minha época já era. era planeta? Era planeta. Hoje não é mais. Na minha época era. Na sua época era planeta? Era. Você estudou que Plutão era planeta, amor? Não tô nem lembrando. Amor não tá nem lembrando dessa matéria. Bom, quando eu estudava, tá? Plutão era planeta. Era, na minha época era. Agora não é mais. Ou seja, todos os gráficos que nós vimos sobre o sistema solar não valem de mais nada porque agora mudou. Tá conseguindo entender? Tem mais planeta. É diferente. Um planeta deixou de ser planeta. Então, tente imaginar isso. Um planeta deixou de ser planeta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todas as vezes que o conhecimento aumenta, muita coisa que você pensa que é verdade pode se descobrir que é mentira. E muitas coisas que você pensa que é mentira pode se descobrir que é verdade. Está conseguindo entender? Por quê? Porque crescemos em conhecimento. Olha como está escrito. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ou seja, todas as vezes que você prossegue, você corre esse risco, né, de descobrir que muitas verdades para você são mentiras com base no conhecimento que você tem. Hoje é uma verdade, mas se o conhecimento for ampliado, pode ser que não seja tão verdade assim. Por isso, nós não devemos ignorar nada, devemos ouvir de tudo e reter apenas aquilo que entendemos que é bom para aquele momento. Deus abençoe todos vocês. Quero recomendar também um livro que fala contrário ao que o Pember está dizendo. Um livro que fala contrário ao que o Pember está dizendo, tá? Para que você não fique só com uma linha de raciocínio, que é essa que o pastor Kleber compartilhou com você. Eu vou te passar também o livro do Dr. Wilson, Lawrence Wilson, que é o Plano Divino através dos séculos. Leia, né? Eu te recomendo, leia, que vai falar diferente. Vai falar que os filhos dos homens são os descendentes de Caim, que as filhas dos homens são descendentes de Caim e que os filhos de Deus, né, são descendentes de Sete. E que houve ali um casamento de jugo desigual que revelou a ira de Deus e trouxe o dilúvio sobre a terra, por causa de um casamento de jugo desigual. Ele diz isso lá no seu livro,
o plano divino através dos séculos, do Dr. Lawrence Wilson, que foi professor aqui no Brasil das Assembleias de Deus, fundador da escola pentecostal, de uma escola, agora não me recordo bem o nome, mas ele foi o fundador da escola pentecostal, que foi a escola base das Assembleias de Deus no Brasil todo aí. Ele dava aula lá em Lavras, em Minas Gerais, e também por todo o Brasil, tinha programa na rádio, é muito conhecido, principalmente no meio pentecostal, porque era assembleano, tá bom? Então, fica aí para você a dica, tá? O plano divino através dos séculos, do autor Lawrence Wilson. A pronúncia é essa mesmo, Lawrence? Uhum. Ele é professor de inglês, né? Eu não. No mais, Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração de vocês. E seguimos em busca do conhecimento. Aí, ó, o Neto Andrade, o Neto Andrade é o Rabi Assembleano, já tá sabendo aí. O que é? Qual que é? Ibadep. Ibadep. Acho que é escola, eu esqueci agora o nome. Mas eu até conheci um pastor, o pastor Silas Malafaia, me falou que o pai dele, foi o pai dele? Foi. O pastor Silas Malafaia disse que o pai dele, ele me disse essa semana lá no Parafusando, ele disse que o pai dele, junto com o Lawrence, fundaram essa escola pentecostal, essa escola. Ibadep. Eu não sei se chama Ibadep, mas eu acho que é. Mas é uma escola da Assembleia de Deus, entendeu? Beijo para todo mundo, fique com Deus. Partiu sopa. Blessings.